Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional do Idoso e a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, tá? Esse é o último assunto da nossa disciplina, tá certo? E nós vamos abordar os principais temas, as coisas que têm maior importância dentro da política que compete à profissão de vocês, tá? Nós vamos começar falando sobre a Política Nacional do Idoso. Por que essa política foi criada, quando foi criada e tal. Então, são coisas que são necessárias a gente saber. Então, a Política Nacional do Idoso, ela foi instituída pela Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Então, é uma política que é uma lei que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e que cria o Conselho Nacional do Idoso também dá outras providências. E a Política Nacional do Idoso é dividida em 6 capítulos, é organizada em 6 capítulos. O primeiro capítulo trata da finalidade, o segundo capítulo vem tratando dos princípios e diretrizes da política, o terceiro fala da organização e gestão, o quarto das ações governamentais, o quinto do Conselho Nacional e o sexto das disposições gerais. E aí, o que é que acontece? Logo no início, vem falando do objetivo geral. Esse objetivo geral, escrito lá, quer dizer assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Esse é o objetivo geral da Política Nacional do Idoso, tá? Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. E para isso, para efeito de lei, é considerado idoso pessoas de 60 anos ou acima dos 60 anos, certo? Vocês podem perceber que diferente das outras que falam sempre Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Criança, da mulher, do homem, a do idoso, a gente não tem uma política de saúde, nós temos uma política nacional tratando esse processo de saúde e doença numa esfera social, porque a partir do momento que o idoso consegue ser incluído na convivência de outras pessoas, que ele tenha a sua autonomia, que ele consiga participar efetivamente da sociedade, que ele se sinta participante e não excluído pelo fato de ser idoso, isso acaba repercutindo na situação de saúde também, né? De certa forma. E dentro dos princípios, nós temos 5 princípios que eu até coloquei para vocês tal e qual estava na lei. Que o primeiro princípio fala sobre que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os seus direitos da cidadania, garantir a participação desse idoso na comunidade, defender a dignidade do idoso, o bem-estar e o direito à vida. Então, é dever de todos proteger o idoso. Outro princípio fala sobre o processo de envelhecimento que diz respeito à sociedade em geral. Então, todo mundo precisa conhecer esse processo de envelhecimento, o que é que implica esse processo de envelhecimento. Não somente quem é idoso, tá? Ou não somente os profissionais de saúde, mas todas as pessoas, de um modo geral, precisam conhecer o processo de envelhecimento. Porque a gente cuida daquilo que a gente conhece. E para que a gente consiga cuidar do idoso, a gente precisa conhecer esse processo pelo qual ele passa, que é de envelhecer. Outro princípio fala que o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. O idoso deve ser o principal agente destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Quando fala de agente, o idoso precisa participar na efetivação da política, não somente receber a política pronta, porque nada melhor do que o próprio idoso para saber do que ele mais precisa, né? Então, para falar sobre as suas maiores necessidades, então ele precisa participar tanto como agente quanto como destinatário. E as diferenças econômicas, sociais, regionais, e particularmente as contradições entre o meio rural e o urbano precisam ser observadas pelos poderes públicos no momento da aplicação dessa lei. Ou seja, aquilo que é feito para
para os idosos que moram no meio urbano, talvez não funcione muito bem para os idosos que moram no meio rural. Então, é preciso que tudo isso seja observado no momento de aplicar essa lei, porque vai ter que ter algum aprimoramento para que dê tudo certo, né? E quanto às diretrizes, nós temos 9 diretrizes. Na primeira fala que é necessário que aconteça a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio desse idoso. Não é só dizer que o idoso pode participar das coisas, mas é preciso que sejam viabilizadas formas para que ele participe, né? Como grupos de terceira idade, como programações culturais, entre outras coisas. É preciso que seja viabilizado. O idoso também precisa participar através de organizações representativas na formulação, na implementação e na avaliação das políticas e dos programas e projetos que são desenvolvidos para ele. Então, ele precisa ser empoderado para que participe disso. É necessário também, nessas diretrizes, traz como norte a priorização do atendimento do idoso através de suas próprias famílias, né? Em detrimento ao idoso que está no atendimento asilar. Então, o idoso que está com sua própria família, ele vai ser priorizado. Outro caminho é a descentralização político-administrativa, né? Que é tirar tudo de lá de cima e municipalizando, ou seja, as políticas não podem vir só de lá de cima e a gente aqui tem que obedecer. Elas vão vir, vão ser formuladas pelo Ministério, mas elas podem ser aprimoradas de acordo com a realidade local daquele município, tá? Por isso que a gente fala em descentralização. A capacitação e a reciclagem dos recursos humanos, tanto na área de geriatria como de gerontologia, né? Na prestação de serviço, é necessário que os recursos humanos se capacitem, que nós profissionais sejamos capacitados para poder atender esse público. E hoje em dia a gente percebe a existência de muitos cursos EAD oferecido pelo SUS e pelo próprio Ministério da Saúde, né? Cursos gratuitos para que a gente possa estar o tempo inteiro aprendendo mais, estar se reciclando, cursos de saúde do idoso, cursos falando sobre o processo de envelhecimento. Então, cabe a nós também procurar esse serviço, né? Da reciclagem, da capacitação. A implementação do sistema de informações. Para que esse sistema de informações? Para que exista a divulgação da política e dos serviços oferecidos, dos planos e programas. Porque é necessário também que se fale o que é que o idoso tem direito, quais são os serviços que tem naquele município, qual o local que aquele serviço é oferecido, quem é que oferece. Então, tudo isso tem que ser detalhado, sabe? Detalhado para que o idoso e sua família compreendam quais são os serviços que o idoso não seria ter direito, mas quais são os serviços que o idoso vai ter naquele local ou naquele município. O estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo, como propagandas, né, principalmente na televisão, no rádio. A priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados, que é aquela questão que a gente tem hoje da prioridade, né, que vai ter sempre aquela fila de prioridade do idoso, do gestante, das mulheres que aumentam. Então, o idoso entrou a parte dessa política. E o apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento, tá? E logo após as diretrizes, a política traz um capítulo falando só sobre a organização e a gestão. Então, a organização e a gestão diz respeito a quais serão as competências de cada órgão gestor também, né? Seja ele município, seja ele estado ou seja união, e vai falar como que será organizado os serviços, a política, né? Tanto que vem trazendo alguns artigos falando que o Ministério da Saúde que é responsável por essa organização, essa coordenação geral da Política Nacional do Idoso. E terá a participação dos conselhos nacionais, estaduais e os outros conselhos que existem, mas que são conselhos nacionais do idoso, tá? Fala também
dentro da organização, que esses conselhos, porque existe o Conselho Nacional do Idoso, assim como existe o Conselho de Saúde, né, que existe a nível nacional, estadual e municipal, essa política preconizou que existisse o Conselho Nacional do Idoso, só para tratar sobre essas questões do idoso. Então, esses conselhos existem, o Nacional do Idoso, existem tanto a nível nacional, quanto estadual, quanto municipal, e eles, na parte organizativa, eles são compostos por um número igual de representantes dos órgãos, assim como o outro conselho, o Conselho de Saúde, e vai competir a esses conselhos fazer a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política também, né? Também traz dentro dessa organização qual é a responsabilidade da União, né? Que significa a União, quando a gente fala de União, a gente está falando de Estado federativo, a gente está falando do país, tá? A nível nacional, quando a gente fala União. E aí ele compete coordenar as ações relativas a essa política, participar na formulação, promover articulações intraministeriais e interministeriais. E também dentro dessa organização, por último, a gente tem elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção e assistência social e submeter essa proposta orçamentária ao Conselho Nacional. O que quer dizer isso? É elaborar uma proposta e dizer quanto se tem para gastar dentro dessa política, e isso será mostrado ao Conselho, né? E o Conselho Nacional precisa aprovar também esses gastos. E no capítulo das ações governamentais, vem tratando exclusivamente das competências dos órgãos e entidades públicos na implementação da Política Nacional do Idoso. Então, vem falando sobre diversas áreas, né? Falando sobre a área da saúde, da educação, do lazer, sabe? Muitas áreas. Eu até coloquei o link para que vocês deem uma olhadinha, para que a gente não se estendesse muito. Porque se vocês tiverem essa curiosidade, dê uma olhada para saber quais são as competências desses órgãos, dessas entidades públicas, né? Na implementação da política. Quem vai fazer o que nessa implementação? Então, se vocês puderem, assim que vocês assistirem, e vocês puderem clicar no link, cliquem no link e dêem uma olhadinha lá na política para que vocês entendam melhor, tá bom? E aí, nas disposições gerais, vem trazendo mesmo o básico, que é os recursos financeiros necessários à implementação das ações afetas às áreas de competência dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Serão consignados em seus respectivos orçamentos. Ou seja, cada um vai ser responsável, né? Vai ser responsável pelo financiamento. O financiamento vai vir, mas cada um vai ser responsável pelo financiamento no momento da implementação dessa política do idoso, tá? Então, como eu falei para vocês, essa política é bem diferente das outras, ela não vem trazendo muitas questões de saúde de uma forma direta. Ela fala muito sobre outras questões, principalmente questões sociais, né? E, de certa forma, isso implica no processo de saúde e doença, porque quando a gente fala de determinantes sociais de saúde e a gente tem um idoso que está inserido de fato na sociedade, que ele está usufruindo de sua cidadania, de seus direitos, né? E que ele tem uma participação efetiva ali, é reconhecido como gente também, né? Gente que tem direito, que tem deveres. Isso acaba implicando, sim, de uma forma positiva no processo de saúde e doença. Porque quando a gente se sente útil dentro da sociedade, a gente fica mais feliz, a gente fica mais ativo. E muitas vezes o idoso é visto como uma parcela da sociedade que não serve mais para muita coisa. E isso acaba doendo nele, né? Porque ele é um ser humano em si. Então isso de certa forma dói. E a política vem para defender esse direito do idoso, de continuar participando ativamente da sociedade e de que todos entendam como que funciona esse processo de envelhecimento. E isso é primordial para nós, enquanto profissionais de saúde, entender como funciona esse processo de envelhecimento, entender quais são os direitos desse idoso, né, quais são os deveres, o que é preconizado em lei. Aí dentro da saúde coletiva a gente precisa entender isso para que cada vez mais a gente consiga empoderar todas as pessoas que chegam ao serviço
nos procurando, tá bom?